graça de Deus, nós iremos continuar com a primeira Epístola de Paulo a Timóteo. Ainda estamos no capítulo 1 e estamos mesmo a acabar o versículo 19 e vamos falar um pouquinho do 20. Nós estivemos aqui a ver a importância de conservar a fé e a boa consciência, mas vamos ler a passagem. Este mandamento, versículo 18: Este mandamento dou ao meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé, e entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Vimos a importância de conservar a fé, e a fé não é só nós sermos fiéis ao Senhor, não abandonarmos os seus caminhos, mas também, e muito importante, a fé doutrina. É muito fácil, por várias razões, abrir mão das verdades fundamentais da Palavra de Deus. Pode ser por amizades, pode ser por dinheiro. Amizades porque temos pessoas amigas, não queremos perder amigos e cedemos na verdade da Palavra de Deus. Pode ser por dinheiro porque, e há alguns que aconteceu isso, que se anunciavam certas coisas, fechava-se a torneira. E alguns pastores de certas igrejas sabem que não podem subir ao púlpito e falar de certas coisas porque há pessoas na congregação que vivem vidas contrárias ao que a Palavra de Deus diz, e se falarem, têm problemas. Isso não é não conservar a fé, é abandonar a fé por outras razões, não é? E vimos que é muito difícil, é preciso um esforço muito grande para conservar a fé, porque deixar as coisas perder-se é muito fácil. É preciso estar sempre vigilante, sempre lutando este bom combate, esta boa milícia. E falámos também então na semana passada da boa consciência, e vimos que não basta ter a nossa consciência a não nos acusar. Nós vemos no mundo pessoas que vivem, dizem elas, de consciência tranquila. A sua consciência não os acusa, porque já têm uma consciência cauterizada. E vimos alguns exemplos na semana passada de pessoas que aparentemente estavam de consciência tranquila em relação às suas ações e estavam completamente fora da vontade de Deus. Jonas, por exemplo, entrou no navio e desceu e dormia tranquilo no meio daquela tempestade. E só depois de ter sido apertado e de ser lançado às sortes é que ele se lembrou do mal, da desobediência para com Deus. Vimos o exemplo de Davi, que parecia que estava tudo bem, parecia que tinha resolvido aquele problema do seu adultério com aquela morte encomendada, parecia estar tudo bem, e foi preciso o Natã repreendê-lo, dizer: tu és este homem. Acabe também estava todo contente com aquela vinha que tinha recebido de presente, por assim dizer, da parte de Jezabel, porque Jezabel tinha encomendado a morte do anterior dono daquela vinha. E vimos esses exemplos, e vimos outro exemplo, o do escritor da Palavra de Deus. A sua consciência não o acusava. O apóstolo Paulo, a sua consciência não o acusava. Porquê? Porque ele estava completamente convencido de que estava a prestar um serviço a Deus. Desde nós vimos essa passagem em que o próprio Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos: virá a hora em que qualquer que vos matar cuidará de estar a fazer um serviço a Deus. Portanto, é possível a nossa consciência não nos acusar e estamos a fazer algo completamente contrário ao que a Palavra de Deus diz. Por isso é que ele acrescenta aqui boa consciência.
Uma boa consciência. Uma consciência que deve estar aliada, isto vem tudo seguido, não é? O militar a boa milícia implica conservar a fé e esta boa consciência. E esta boa consciência está ligada à fé, tem de estar baseada na palavra de Deus. Não pode ser, como alguns dizem no mundo, deixa que a tua consciência seja o guia. Não pode ser. Tem de ser o que a palavra de Deus diz. Alguém dizia que a boa consciência é uma voz interior que nos avisa que alguém nos pode estar a observar. Eu vou dizer devagarinho para a Beatriz escrever. É uma voz interior que nos avisa que alguém pode estar a olhar, a observar. E há coisas que se calhar já fizemos em que cada um pode pensar por si. Se eu soubesse que alguém está a ver o que eu estou a fazer, eu fazia. E a verdade é que há alguém sempre que está a ver, não é? E o ideal é que o que Deus deseja é que nós vivamos de tal forma que deixemos que seja a palavra de Deus a reger as nossas vidas, de tal forma que vivemos sempre com uma consciência sem ofensa perante Deus. Que nada nos possa acusar. Vivemos de tal forma que eu sei que Deus está a ver. Nós sabemos que Deus está a ver-nos. Se calhar por vezes esquecemos, não é? Mas há pessoas que vão a um ponto tal em que rejeitam mesmo esta boa consciência. Não querem saber. Põem por assim dizer, na gaveta. Guardam, deitam-na fora. Aqui a ideia de rejeitar é deitar fora. Lançar fora. Como a ideia, penso que é a mesma do marido que repudia a sua mulher, na Bíblia, que divorciava-se da sua mulher, lançava-a fora. Ou seja, não quer nada com esta boa consciência. E há pessoas que o fazem. Nós vemos isso, vamos ler noutra passagem, nesta mesma epístola, fala também daqui da consciência cauterizada, desta consciência que já não quer saber, já foi a um ponto tal que já nem a própria consciência acusa. Nós lemos nesta mesma epístola, só avançar uma folha, mas o Espírito, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Ou seja, a consciência já está calejada, já nem sente nada, como aquela cicatriz ou aquela ferida que já nem tem sensibilidade. Essa é a ideia. Proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Ou seja, entram em todo o tipo de doutrinas, de ensinamentos contrários àquilo que a palavra de Deus ensina. E há várias razões para isso. Pode ser, como já disse, pode ser as amizades, pode ser a própria conveniência pessoal, pode ser alguma opção que se fez na vida. Uma pessoa que quer fazer uma certa coisa e depois tenta deturpar tudo, tenta deturpar até a própria palavra de Deus, para que ela pareça dizer aquilo que ele quer. Eu sei de alguém que, isto é muito triste, ouvi essa história, de alguém que preparou um estudo sobre o divórcio e andou a espalhar o estudo sobre o divórcio numa altura em que o seu casamento já estava a ir por maus caminhos. Então, para legitimar as suas decisões, que depois tomou essa decisão, já foi preparando o caminho. Isto é rejeitar a boa consciência.
Isso é ter a sua consciência cauterizada. É pegar na palavra de Deus, torcê-la para se ajustar àquilo que me convém. E às vezes é por conveniência pessoal, às vezes é pelos filhos, porque os filhos foram por um certo caminho. Aí eu agora tenho não os quero perder. Então vou tentar ajustar, torcer a palavra de Deus, rejeitando a boa consciência, rejeitando a fé, vou tentar modificar aquilo que Deus diz na sua palavra para me sentir bem. São os tais também, aqueles que ajuntam para si doutores por causa da sua comichão, a comichão dos ouvidos, por causa da comichão dos ouvidos. E Paulo também fala sobre este assunto, também fala a Tito, e diz assim, Tito 1:9, retendo a fiel palavra, lá está, conservar a fé, é a mesma ideia, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para demonstrar com essa doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância, por dinheiro, por interesses. Qualquer motivo, desde que eu vos apresentei, pode haver outros, o dinheiro, as nossas próprias escolhas, as escolhas dos nossos familiares, pode levar a que rejeitemos a fé, rejeitemos a boa consciência. E isto é fazer naufrágio na fé. É deitar tudo a perder. E sobre o naufrágio na fé, isto remete para um dos episódios mais marcantes das viagens de Paulo, pelo menos já está registado em Atos 27. Em Atos 27 nós vemos aquela viagem que Paulo faz para Roma e o barco é atingido por um pé de vento, diz aqui, exatamente, versículo 14, Atos 27, 14, deu nela um pé de vento chamado Euroquilão e depois a situação fica muito complicada, tem de deitar muito do que tem no barco, tem de deitar ao mar, o próprio mastro lançaram a armação do navio, ficaram à deriva. Mas Paulo diz assim, versículo 21, versículo 20, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incómodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, porque importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus deu contigo, Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim, como a mim mesmo me foi dito. Ou seja, estas pessoas viajavam com Paulo, e podemos fazer aqui uma analogia da igreja, a igreja que navega com Paulo, Deus vai salvar a todos, não é? Deus vai salvar a todos aqueles que navegam com Paulo. Todos aqueles que, não é por ser Paulo, não é Paulo o Salvador. Paulo quando eu digo que navegam com Paulo, é no sentido de crerem na mensagem que Paulo prega, no Evangelho da graça de Deus. Claro que o foco é o Senhor Jesus Cristo, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo, mas quando dizemos navegam com Paulo, não é que é pôr Paulo num pedestal.
forma nenhuma. Mas podemos ver a igreja como as pessoas que iam ali no barco com Paulo. Uma mera analogia. Só que quem quer, imaginem que algum destes diga: eu não quero saber nada do que tu estás a dizer, eu vou tentar safar-me à minha própria maneira. Isso é fazer naufrágio na fé. Felizmente nenhum daqueles fizeram. O barco depois acabou por se afundar, mas todos eles se salvaram. E este barco podemos ver como sendo a igreja professa, aqueles que se dizem cristãos e não o são. Esses vão ao fundo. Esses fazem naufrágio na fé. Aqueles que abandonam Paulo, não querem saber do que Paulo tem para dizer, não querem seguir os ensinamentos de Paulo, esses vão ao fundo. Quando digo os ensinamentos de Paulo, não estou a dizer ao pormenor. Se não segue o dispensacionalismo de Atos 9, vão ao fundo. Não vou a esse ponto, claro que não vou a esse ponto. Mas aqueles que rejeitam o Evangelho da graça de Deus, que ele fala aqui, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, aqueles que querem outras formas, arranjam a sua própria maneira de serem salvos, pegam no que está na Bíblia, torcem consoante as suas próprias conveniências e criam um falso evangelho à sua imagem, à sua semelhança, de acordo com as suas conveniências. Esses vão ao fundo. Mas aqueles que navegam com Paulo, aqueles que seguem Paulo, esses vão chegar com muitas tribulações, sim, vão se salvar, vão chegar à ilha. Como vemos que, versículo 44, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Porque Deus disse, assim, dizendo Paulo apenas, Deus te deu todos quantos navegam contigo. Todos que navegam com Paulo estão salvos, estão a salvo. Todos que creem no Evangelho que Deus confiou a Paulo, o Senhor Jesus Cristo glorificado entregou a Paulo, esses estão a salvo. Agora, alguns podem fazer naufrágio na fé. Podem, se não forem verdadeiramente salvos, vão-se perder. Não sei, não me vou atravessar em relação a estes dois de que a Bíblia fala. Ela diz aqui, entre esses dois, forem Emineu e Alexandre, eu não sei ao certo se eles seriam crentes ou não sei, mas se eram crentes, tiveram perda, vão sofrer perda nos galardões que irão receber, serão perdidos. Foram ao fundo mesmo. Porque eu digo isso não sei ao certo, porque Deus conhece os que são seus, mas que andavam a anunciar coisas perversas, já vamos ver o que é que eles andavam a fazer. Então, muito cuidado com o rejeitar a fé, abrir mão da fé, rejeitar a boa consciência e este naufrágio na fé que podemos fazer se deixarmos de seguir aquilo que Paulo diz. Ora bem, quem são estes? Himeneu e Alexandre. Himeneu aparece outra vez na Bíblia, não é? Quem é que aparece da outra vez? Himeneu e Alexandre aqui, Himeneu e Fileto. Há uma outra passagem em que diz isso? Exatamente. O Alexandre aparece mais Alexandres na Bíblia, pelo menos um. Só que o Alexandre que mais é conhecido na Bíblia é o Alexandre Latoeiro. O Alexandre Latoeiro me causou, como é que Paulo diz? Alexandre Latoeiro causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Este Alexandre, só para não ficar na dúvida, creio que não será
o Alexandre, o mesmo Alexandre que está aqui. Ou seja, o Alexandre o Latoeiro não é o Alexandre que fala aqui. Porquê? Porque aqui fala de Alexandre o Latoeiro. Latoeiro é que trabalha com lata, que trabalha com metais. E creio eu, pelo que diz aqui também, causou muitos males. O Senhor lhe pague segundo as tuas obras. Tu guarda também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Devia ser algum daqueles artífices de Éfeso. Lembram-se quando Paulo estava em Éfeso e houve aquele grande tumulto? Porquê? Porque Paulo chegou a Éfeso, o Evangelho cresceu de tal maneira que diz... Vamos ver rapidamente em Atos 19. O Atos 19 foi ali um grande ministério, um ministério muito abençoado por Deus naquela altura, em que Paulo ainda fazia milagres, e nós vemos que toda a Ásia, quando diz toda a Ásia, todos que diz assim, e durou isto. Eu vou só fazer aqui um pequeno resumo deste capítulo 19. Paulo chegou a Éfeso, começou a falar primeiro na sinagoga, por 3 meses, versículo 8, e depois alguns não queriam, ele foi para casa, para a escola de um certo tirano, não no mau sentido, isto era um homem que se chamava tirano, provavelmente houve um tirano, alguns na história, que deu mau nome ao nome tirano, e ficou o nome de alguém que quer ser ele a mandar, mas provavelmente este tirano não era, porque se a escola era dele e Paulo esteve ali durante 2 anos a ensinar, de certeza que não era um tirano, não era um... Mas o Evangelho cresceu muitíssimo. Diz assim, durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Até levavam peças de roupa abençoadas por Paulo e curavam. E depois, versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E é importante aqui, versículo 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. E depois, no versículo, a partir do versículo 23, vemos que algumas pessoas que não estavam nada contentes com a revolução espiritual que houve ali. E que a revolução espiritual foi aquela que as pessoas deixaram de crer nos ídolos, deixaram de crer nas artes mágicas. Houve uma verdadeira conversão daquelas pessoas e deixaram de seguir o erro, tanto a idolatria como as artes mágicas. Então eles estavam... Houve aqui um Demétrio que ficou muito aborrecido com o que estava a acontecer. Então este Paulo chega aqui e agora o nosso ganha-pão está posto em causa, porque eles ganhavam muito a fazer, versículo 24 dizia assim, fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices. Ou seja, eram ourives este Demétrio, então conseguiu convencer o povo a revoltar-se contra Paulo. E quiseram mesmo matar Paulo. E é aqui, creio eu, que Paulo diz que combateu contra as feras em Éfeso. Provavelmente foi isto aqui. As pessoas estavam ali completamente, pareciam feras que o queriam matar. E Paulo até queria. E Paulo era extraordinário. Deus fez maravilhas extraordinárias, como diz aqui. Um grupo de pessoas que queriam matar Paulo, e o Paulo o que é que faz? O que é que nós fazíamos? Eu fugia, não é? Mas Paulo o que é que queria? Via onde eu veria pessoas más que me querem matar, o que é que ele via? Pessoas sedentas da palavra de Deus que precisam do Evangelho. E foi preciso dizer, Paulo, não vais lá.
Não vais lá, senão isto vai correr mal. E então, provavelmente, este Alexandre, o latoeiro, seria um destes que se aliou a Demétrio e se opôs a Paulo. Porque Paulo diz, ele se opôs, como é que é? Ele resistiu muito às nossas palavras, resistiu muito às nossas palavras. E ele era de Éfeso, e Timóteo estava em Éfeso. Por isso é possível que esse Alexandre Latoeiro fosse alguém lá de Éfeso. Mas vamos aqui para este Alexandre, é só para também aprendermos, relembrarmos um pouquinho disto, porque estas pessoas estão ligadas, não estão aqui por acaso, e então este Himeneu aliou-se nesta altura ao Alexandre, mas noutra altura aliou-se ao Fileto. Então vamos lá ver onde é que está isso. É em 2 Timóteo 2,14. Mas vamos ler a partir do versículo 14. 2 Timóteo 2,14. Traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para perversão dos ouvintes. E agora vem aquela passagem que nós gostamos muito. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então, este Himeneu, o que é que andava a dizer? Andava a dizer que a ressurreição já era feita. Ou seja, o arrebatamento já tinha acontecido. Imaginem o que é vocês viverem no primeiro século. Paulo andar a falar do arrebatamento, falou aos Tessalonicenses: nós, os ficarmos vivos, seremos transformados e estaremos para sempre com o Senhor. Imaginem o que era vocês terem acreditado no Evangelho, querido no Evangelho. Saberem que quando o Senhor vier buscar, vai nos levar. Olha, e deixou-me... Parece o Deixados para Trás, não é? Aquele livro que deu origem a um filme. Mas nesse filme era alguém que se dizia crente e não o era verdadeiramente e ficou para trás. Pelo menos é essa a base do filme. E aqui as pessoas ficavam a pensar: então, se calhar não sou do Senhor. Não houve uma situação na vossa juventude de alguém que... o Duarte reunia-se com os crentes jovens da altura dele para orar, e houve um que chegou um dia lá foi exatamente no centro, chegou lá e não estava ninguém, e ele pensou: olha, se calhar foram arrebatados, e eu fiquei cá. Abala uma pessoa, não é? Abala. Principalmente quando são novos na fé, não é? Provavelmente eram crentes há pouco tempo, e fica aquele... Eu lembro quando era pequenino, chegou-me a acontecer isso. Não encontrava o meu pai ou a minha mãe e pensava: olha, se cá foram, e eu fiquei cá. Lembro-me disso. Mas imagina o que é haver pessoas a ensinar isso e a dizer: olha, o Senhor esqueceu-se de ti, o Senhor deixou-te para trás, se calhar não estavas, não sei o que é que eles diriam, mas a ressurreição já era feita. E o que é que isto levava? O que é que levou alguns? Desviaram-se da verdade. Olha, andei aqui a perder tempo com isto, olha, vou tratar de outra coisa. Porque isto é tudo uma falsidade. Porque Paulo não conseguia estar em todo lado ao mesmo tempo. Paulo estava sempre preocupado em escrever cartas, em mandar pessoas. Paulo sabia que não podia ir a todo lado. Então, cartas para Corinto, para Roma, para a Galácia, para Colossos. Pegava em Timóteo e diz: vai para Éfeso. Tito, vai a Creta, vai para a Dalmácia, vai para onde fosse preciso. Ele também chegou a uma altura que já não conseguia ir a lado nenhum, estar preso. E ele dizia que
além de todas as dificuldades pelas quais passou, as dificuldades físicas, o cuidado das igrejas. Ele estava sempre muito, muito preocupado. Sabia que bastava um rastilho, bastava uma má doutrina para ser, que era um rastilho para espalhar por ali. E estes fizeram isso. Levaram alguns a abandonar a fé. Desviaram-se da fé. Perverteram a fé de alguns. Eu não sei se aqui a palavra perverter é mesmo, mas que usa noutras passagens, mas é transtornar, é levar as pessoas mesmo ao chão. Não quero mais nada com isto. E infelizmente há alguns, por causa da doutrina ou por causa de outras de atitudes suas, houve alguns, por causa do mau testemunho que deram, pessoas que estavam muito firmadas neles abandonaram. Porque olhavam para aquela pessoa, tinham-no como uma referência, ela falhou e deixaram de ser abaixo por causa disso. Pode ser a doutrina, pode ser um mau exemplo, mas é preciso ter muito cuidado com estas falsas doutrinas. Mas sabem, por isso é que Paulo diz: todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo apare-se da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus. Paulo tem cuidado de dizer: é esses que dizem que a ressurreição é feita. O Senhor sabe. O Senhor sabe quais é que são dele, e quando for o arrebatamento, ele não se vai esquecer de nenhum. Infelizmente, ainda hoje há alguns que ensinam doutrinas bem graves. Por exemplo, alguns ensinam que a Igreja vai passar pela grande tribulação. Bom, porque não sabem dividir corretamente as Escrituras. Havem passagens que não estão relacionadas com a Igreja e que metem-nas lá, principalmente de Apocalipse e das profecias. Isso é grave. Isso também vai perverter a fé de alguns. E também outros dizem que o crente se pode perder. E são muito combativos em relação a isso. Então, uma vez salvo para sempre. Se não está na Bíblia, dizem: onde é que está isso na Bíblia? Não está escrito exatamente com essas palavras, mas pela palavra de Deus nós percebemos claramente que nada nem ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso também perverte a fé de alguns. Mas sabe uma coisa? Infelizmente, algumas dessas pessoas que anunciam estas falsas doutrinas, como é que Paulo diz aqui, são falatórios profanos, são desvios da verdade, pervertem a fé de alguns. Infelizmente, alguns desses que andam a anunciar estas heresias, estas blasfémias, andam aí e são tidos como grandes personagens no meio evangélico. Infelizmente. Mas Paulo é claro, diz: estão a blasfemar. Porquê é blasfemar? É dizer: Deus não é capaz, Deus não é poderoso para fazer aquilo que prometeu. Porque o apóstolo Paulo diz que o Senhor nos livra de quê? Da ira futura. E a ira futura é a grande tribulação. O Senhor diz que nada nem ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Senhor diz que nós, os ficarmos vivos, seremos arrebatados para estar para sempre com o Senhor. E vêm outras pessoas dizer o contrário. Não podemos ceder nem por uma hora em relação a essas pessoas.
Há uma passagem que eu queria ver, vou ver se encontro, mas se não encontrar também eu vou só dar-vos a ideia. Quando no reino de Ezequias, do reinado de Ezequias, vocês provavelmente lembram-se que, eu digo lembram-se, se calhar não, o rei Senaqueribe, eu digo lembram-se e falo o rei Senaqueribe, é uma pessoa pouco conhecida nas escrituras, mas o rei Ezequias foi um bom rei. E a dada altura, eu queria encontrar a passagem, mas se calhar não vou conseguir. Eu consigo encontrar a passagem, mas não o versículo mais concretamente, em que o rei Senaqueribe chega lá a Jerusalém. O rei Senaqueribe, que era o rei da Assíria, e Ezequias tinha sido um bom rei. E ele chega lá, alguns, não sei se recordam o que é que o rei diz: nós conquistamos a todos. Onde é que estão os deuses da terra tal e os deuses da terra tal? Porventura poderão eles livrar os seus povos? Quem é Deus para vos livrar? E Ezequias fica muito... 32? 10, mas eu queria aquele em que ele diz que é um dia de vergonha e de blasfémia. Ele diz assim: o Ezequias está a enganar-os, diz assim para o povo de Jerusalém. Ezequias está a enganar-os. E nessa altura até os que estavam mais perto deles, os judeus que estavam a falar com os assírios, diziam assim: por favor, fala na vossa língua, para que eles não ouçam. Ou seja, estavam a falar em hebraico e eles estavam todos a entender. O povo o seu ânimo estava completamente abaixo. Estavam a ficar desanimados por causa daquelas palavras do Senaqueribe. E ele continua a falar em hebraico para ele ouvir bem. Diz. Segundo livro dos Reis? Depois, que é outro relato, 19:3. Deixa eu ver. Exatamente. Obrigado. Porque em segundo livro das Crônicas é um relato paralelo, mas não tem tudo. Então Ezequias, quando houve aquilo, e aquilo até veio ao Senhor, veio ao templo e disse: este é dia de angústia e de vituperação e de blasfémia. Ou seja, isto foi um dia muito baixo, em que nós ouvimos os inimigos de Deus a dizer: o vosso Deus não presta, o vosso Deus não vale nada, o vosso Deus é igual aos outros, o vosso Deus não é capaz de cumprir as promessas que vos fez. Isto é blasfémia. E era o que estes Himeneu e Fileto estavam a fazer. Himeneu e Fileto, na outra passagem, e este Alexandre também provavelmente aliou-se a eles. Estavam a dizer: olha, Deus anda a dizer que os vai levar, olha, afinal deixa-os cá para trás. E quando nós dizemos, quando alguém diz, até pegando na Bíblia, diz: olha, não, Deus não faz isso, Deus não é capaz, tu tens de fazer. Que alguns dizem isso, tu tens de fazer. Isso é blasfémia. Isso é, desculpem a expressão, é gozar com Deus. Foi o que estes homens fizeram. Este Senaqueribe morreu passado pouco tempo. O seu reinado acabou. Porque fez uma afronta a Deus. Então, para a semana, se Deus quiser, e talvez terminemos para a semana, se Deus quiser, vamos falar do que é entregar a Satanás. Mas tem um objetivo: entregar a Satanás. Não é só para que aprenda a não blasfemar. Depois remete para uma passagem que certamente conhecem, de Corinto. E se Deus quiser, então continuaremos pela graça de Deus.